Fala pessoal, no vídeo de hoje eu queria fazer um vídeo aqui falando com vocês um pouco sobre o futuro das minhas leituras, né? As leituras que eu pretendo fazer no futuro, quais os livros que eu pretendo ler. E isso não é uma meta específica, não é uma meta que eu tenho que cumprir em determinado tempo, ou então uma meta que eu tenho que cumprir, eu tenho que ler esses livros. É só um panorama para vocês, mostrando um pouco do que eu pretendo ler, o que é que eu vou ler, e mostrando o que é que eu tenho aqui, né? Desculpe, isso aí é por causa da luz, mas enfim, mostrando o que é que eu pretendo ler e atualizando vocês, né, em relação a isso. Então, vamos lá. Eu queria começar aqui por um livro que provavelmente é um dos últimos que eu irei ler. É um que não é tão prioridade assim, mas é esse aqui, que é o Fantástico Mundo dos Super-Heróis, da Patrícia Harumi. É um livro que ele vai contar a história das HQs, né? Vai contar um pouco de alguns super-heróis bem famosos. Essa HQ aqui é dos X-Men, uma das primeiras, que inclusive está saindo na coleção clássica Marvel, né? Para quem acompanha assim essa questão dos quadrinhos que gosta, tá saindo uns clássicos bem baratos da Marvel. Tem até do Homem-Aranha, R$17, que relança os clássicos, né? Os quadrinhos antigos dos anos 60, 90 por aí. Aí tem a questão dos filmes aqui, ó, também. É um livro legal que, para conhecer um pouco mais, né, sobre esses personagens que têm participado cada vez mais da vida de diversas pessoas no mundo. Essa parte da ficção tem esses aqui. E como eu falei, não é prioridade, é um dos... Provavelmente eu só vou ler isso aqui quando eu tiver um tempo mesmo, não tiver nada para ler. Mas seguindo, tem esse livro aqui que eu tenho aqui em casa, que é a Imitação de Cristo, Thomas Kempis. Eu não conheço muito sobre ele, mas eu achei interessante a premissa. Eu tenho que dar uma pesquisada melhor ainda. Ele é um livro da editora Príncipes. Aqui está dizendo que ele é um clássico do cristianismo. Eu não conheço muito bem ainda, mas eu vou pesquisar. Vou ler ele e falar um pouco mais sobre ele para vocês. E é um livro que eu achei bem interessante. Eu li aqui atrás, parece que é ele falando uma parte mais... É um livro de teologia, né? Explicando algumas coisas... algumas coisas assim da parte da teologia. É um livro que eu achei legal. Achei alguns pontos interessantes. E eu vou ler ele, vou dar uma pesquisada melhor para falar melhor para vocês. E vou ler esse livro. O seguindo outro que eu tenho que ler, vou passar para a parte mais também. Talvez eu leia esse aqui no próximo fim de semana, que era para eu ler nesse, mas aí eu preferi ler um mangá, né, do Street Fighter, que é essa HQ aqui, dos Lanternas Verdes, que eu encontrei ela aqui em casa, bem antiga também. Tropa dos Lanternas Verdes é uma história que ela faz parte de um universo, já parece uma história que não é o início nem o fim de nada, não é uma história fechada, né? Já tá com... Ela faz parte de uma história grande. Eu não sei se eu vou entender muito bem, mas eu vou ler ele só pra matar curiosidade mesmo. Tava aqui em casa, então só pra ter também no repertório a questão da história dos Lanternas Verdes, né? Que são personagens muito importantes da DC. E também é da época dos 952, eu não entendo muito bem sobre isso. Mas se vocês quiserem comentar aí, quem entende melhor que eu, né, sobre isso. E é algo que eu quero ler. Seguindo, já são os dois livros agora que eu comprei recentemente, que eu já tinha mostrado pra vocês. Só botar essa HQ aqui. Que eu começar aqui pelo Paraíso dos Ladrões e Outros Contos do Padre Brown, do Chesterton. É um livro que eu queria ler, eu já tinha mostrado pra vocês aqui que eu comprei ele recentemente, então não vou falar muito sobre ele, mas eu quero ler esse livro aqui. São alguns contos do Padre Brown, né? Alguns casos dele. Temos também as Crônicas de Nárnia. Também já falei pra vocês aqui no canal, já tem vídeo falando sobre ele. Que Crônicas de Nárnia é uma feiticeira do guarda-roupa. Já mostrei pra vocês. E é um que eu pretendo ler também, C.S. Lewis. Outro é o Livro dos Mártires, que esse aqui eu tenho que ler o mais rápido possível. Só que tô adiando a leitura dele. E eu vou ler ele, eu tenho que ler ele o mais rápido possível. Acho que vai ser até a minha próxima leitura. Assim que eu acabar o livro do Janot, acho que eu vou ler esse livro aqui. Então é um livro que fala sobre perseguição cristã, né?
É como diz no título, né? O livro dos mártires. São mártires cristãos durante toda a história. Então tem personagens muito bons aqui, que com certeza vai ser um livro incrível. Só que eu não comecei a ler ainda, eu tenho que começar. Aqui fala do Martin Luther, John Bunyan, vários personagens muito importantes. Um livro muito bonito, né? Tem 500 e poucas páginas, então vai ser um pouco mais demorada a leitura. Inclusive acho que eu vou fazer um vídeo sobre velocidade de leitura, essa questão também. Mas é isso, essa leitura que eu vou fazer aí também. E eu acho que por enquanto é isso, são esses livros. No total foram 5 que eu mostrei pra vocês. E na verdade foi 6, porque tem um quadrinho também, né? Mas então é isso, são esses livros que eu vou querer ler daqui pra frente. E quando eu ler, eu vou trazer uma resenha aqui pro canal, vou falar mais sobre eles com vocês. E a gente pode conversar sobre esses livros, né? Se você quiser me indicar alguma coisa também, algum autor, algum livro, só comentar aí que eu posso ler eles. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima.